Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. Hoje nós separamos um tema muito legal. A gente vai falar sobre estratégias de Omnichannel na prática. E a minha convidada para falar sobre isso hoje, já passou por empresas como Rappi, iFood, hoje na Johnson & Johnson, né? Para falar a respeito de como que você pode realmente fazer isso funcionar. Eu estou aqui com a Natália Alecrim. Oi, Natália. Prazer, muito obrigada pelo convite. Show de bola. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente é sempre muito legal ter essa troca com os profissionais que estão ali no dia a dia, né? Fala, gestor de e-commerce. Recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Mas antes da gente falar de Omnichannel, eu gosto muito de conhecer a história, né? Um pouquinho da história de todos os convidados que a gente tem. E conta pra gente, qual que é a tua história? Você já iniciou no e-commerce ou não? Veio de outro segmento? Conta um pouco pro pessoal aqui sobre a sua jornada. Excelente, excelente. Olha, é uma jornada bem desafiadora, mas muito feliz. Sou muito grata por todas as etapas e ensinamentos que eu tive durante esse caminho. Então, pelo meu sotaque, você pode perceber, eu sou uma pernambucana de Recife. Comecei minha carreira, sou administradora, então comecei minha carreira dentro do universo farmacêutico. Então, passei por Novo Nordisk, por AstraZeneca, trabalhando com o mundo exclusivamente físico, tá? Então, nessa época, a gente trabalhava muito visitando médicos, apresentando medicamentos e trabalhando muito com essa questão de amostragem de produtos. Você atuava na indústria. Na indústria farmacêutica, tá? Então, Novo Nordisk e AstraZeneca foram as duas pioneiras aí na minha carreira. E aí, passado esse momento de indústria farmacêutica, ainda em Recife, eu decidi ampliar um pouco os horizontes. Acho que até por uma questão de mercado. Sempre gostei muito dessa parte de digital. E naquele momento ainda não existia toda essa maturidade digital, um cenário digital em Recife. Então, coincidiu os objetivos pessoais e os objetivos profissionais e eu decidi mudar, vim aqui para São Paulo, angariar aí novos objetivos. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para o Rappi, fazendo essa conexão entre indústria farmacêutica e mundo digital. E aí eu ia justamente gerenciar o relacionamento do Rappi com as indústrias farmacêuticas, potencializando a relação através de ads, né? Então, cuidava dos investimentos de anúncios. Ali. Exatamente. Então, como retail media. Como retail media na época que não se falava esse termo. Não se falava muito de retail media. Como que se apresentava na época? Era uma plataforma... Não diria o Rappi, né? Mas como que era ofertado isso? Olha, a gente tinha a área se chamava Brands, então era de relacionamento com as marcas. Uhum. Imagina que o Rappi, como uma startup naquela época, estava no momento de altos investimentos. Então, a gente precisava de equalizar essa operação. Então, a gente trazia as indústrias para o jogo, onde elas aportavam investimento de mídia, e era assim que se falava. E a gente tinha esses assets, essas soluções de mídia para potencializar. Então, um buscador dentro do aplicativo, as soluções de banner, push notification, eram esse tipo de solução que a gente oferecia para as indústrias que ainda estavam começando a galgar também esse espaço no digital. Então, aqui estamos falando em 2018, 2019. Para quem lembra do Rappi só para pedir comida, exato. Não é bem assim, né? Exato, exato. Então, esse conceito de super app estava ainda se estabelecendo. Era uma primeira grande opção para o Brasil, onde a gente poderia pensar em farma, restaurantes, mercado, tudo isso unido em uma só plataforma. E era assim, então, que a gente apresentava essas soluções e foi nesse momento que minha carreira migrou um pouco do mundo físico para o mundo digital. Tá?
tá? Que legal. E falando de Omnichannel, qual momento isso chega na sua vida, né? Perfeito. Já na RAP tinha esse conceito ou não? Foi migrando para alguma outra operação que você começou a lidar com isso? Perfeito. Eu acho que enquanto Rappi e iFood, a mentalidade ainda era muito digital, né? Óbvio que a gente tem as interações com o físico, os parceiros estão em ambiente físico, mas se ainda falava muito de uma expansão digital. Depois de passar por Rappi e iFood, eu tive o prazer de ingressar na Mondelez, né? Que é o grupo ali das marcas Lacta, Oreo, Clube Social, Tang. Então, algumas pessoas não conhecem pelo nome do grupo, mas é um grupo muito forte no ramo alimentar. E aí, sim, a gente entra numa conversa de omnicanalidade muito mais madura e com a necessidade de crescimento e desenvolvimento muito maior. Porque o core da empresa não é o digital, como o Rappi e o iFood. O core da empresa é o mundo físico e a gente passa a ter que desenvolver essa outra habilidade dentro da companhia, que é a habilidade da omnicanalidade. Que legal. E aí, na prática, né? O que seria, né, o Omnichannel? A gente vê muito conteúdo sobre. Óbvio, grandes operações já tem essa mecânica, essa utilização, mas para quem está pensando, considerando, né, em implementar essa estratégia, eu colocaria dessa forma, né? É uma estratégia para você conseguir alavancar resultado na empresa, né? E oferecer experiência positiva para o cliente. Usando essa tua bagagem, né, na Mondelez, como que era isso na prática, né? Perfeito. Tinha que cuidar de uma categoria específica, de uma marca específica? Como que era a relação com os parceiros? Como que era a relação com parceiros de tecnologia também para ajudar a fazer a coisa acontecer, né? Perfeito. Eu acho que uma das grandes vantagens de trabalhar no mundo digital e e-commerce é que a gente passa a ter uma visão muito holística de como funciona a operação de uma companhia. Porque a omnicanalidade nada mais é do que a gente ter a sincronia e a convergência de todas as estratégias e os canais trabalhados pela companhia com o consumidor no foco. Então, todos esses canais eles têm que trabalhar de forma harmônica. Então, o meu contato de logística, de tecnologia, com marketing, com comercial, é isso que acontecia assim, um pouco na prática. E eu gosto muito de trazer essa visão do conceito, né? Então, a experiência Omnichannel, ela nada mais é do que a experiência de você colocar o seu consumidor no centro, entender as necessidades dele em cada canal e oferecer essa experiência de forma personalizada. E na prática, para o mundo, trazendo aqui para a realidade da Mondelez, que a gente está conversando, imagina que o meu time de marketing coloca uma campanha no Instagram, no YouTube, no que seja pago, ou tráfego pago ou não. O meu time comercial está trabalhando nas lojas físicas, a logística tem que entregar esse produto na loja física, mas nada impede de eu ter um site ou parceiros como Rappi, iFood, Americanas, Grupão de Açúcar, que seja, onde a gente pode trabalhar clique e retire, entregue na sua casa, entrega ultra rápida através do Rappi. Então, você oferece soluções diversas para esse consumidor que tem necessidades diversas. E aí você amplia, obviamente, os canais para trabalhar também, não só a venda, mas a comunicação, né? Perfeito. Você deu um exemplo muito interessante que é o envolvimento dos aplicativos. Então, imagina, você tem uma indústria, uma marca muito forte que você pode, obviamente, estar presente nas lojas físicas, o varejista ali entregando na ponta. Você tem os aplicativos que você pode usar. Às vezes você pode ter até o seu e-commerce próprio, né? Perfeito. Fazendo aquela venda direta aí. A gente costuma colocar como modelo D2C, né, para as operações e para as indústrias. Mas, ao mesmo tempo que essas estratégias e ações ajudam a crescer, aumenta-se complexidade em administrar tudo isso, né? Perfeito. E aí, para fazer essa coisa acontecer, como que é o dia a dia ali na prática? Quais são, né, geralmente, os indicadores que você precisa acompanhar todo dia executando esse tipo de estratégia? Excelente pergunta, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios do e-commerce ou desse imperativo da omnicanalidade na prática. Uma das grandes palavras e um dos grandes motes de toda a história, e isso se aplica tanto na Mondelez quanto atualmente na Johnson & Johnson, e a palavra é integração. Então, a gente sempre falava de integrar a operação do e-commerce dentro da nossa logística que já existia, dentro do comercial que já existia, dentro do marketing que já existia. Isso, de fato, gera uma complexidade. Então, tem que existir um conceito e cultura muito clara de pessoas em prol do digital e um alinhamento C-level
para que isso seja priorizado, porque no final do dia a gente está falando de change management, né? Uma gestão de mudança dentro da companhia. Isso envolve desde o pilar financeiro, estratégico, pessoas, cultura, mas é possível e tem suas vantagens. Eu imagino. E uma pergunta legal também é se isso é realidade só para as grandes operações ou não. Uma pequena ou média operação que tem suas redes, talvez de lojas físicas, tem teu e-commerce rodando, eles também conseguem aproveitar e rodar esse tipo de estratégia? Ou você precisa estar num patamar já um pouco maior em volume de vendas, em pontos de venda, né, para conseguir isso? Na tua visão, né, se aplica também a outras realidades, outras estruturas? Eu acredito que o conceito da omnicanalidade ele se aplica de diferentes formas a qualquer negócio. O que talvez vai mudar é o nível de complexidade, de investimento e de personalização que você pode oferecer para o seu cliente, mas sem dúvidas ele tem impactos positivos em qualquer operação. Então, por exemplo, no caso de pequenos ou médios negócios, talvez você não vá conseguir dar a escala que uma grande operação tenha, mas você consegue oferecer talvez um pouco mais de personalização, um cuidado especial com o seu cliente e chegar onde talvez a sua operação física não consegue. Então, acho que tem diversos critérios a ser avaliados, mas a princípio eu acredito que é válido para qualquer tipo de negócio. Legal. Eu vejo uma grande oportunidade, principalmente para as médias, né, Natália? Assim, às vezes a gente tem ali acesso a algumas operações que ela tem ali, por exemplo, 20, 30 lojas e o e-commerce. Marketplace também, às vezes vendem através de marketplace e essas estruturas elas são separadas, né? Então é como se o consumidor tem de certa forma uma experiência de compra, mas muito isolada, né? O que comprou na loja é de uma forma, o que se compra no e-commerce às vezes é de outra e às vezes pensando em marca, né? Fica um pouco diferente a experiência do que você ter tudo conectado. Perfeito. Né? Então eu vejo que as médias operações elas também têm uma grande oportunidade nisso. Eu acho que vale a pena assim, se debruçar um pouco e tentar colocar isso para rodar, né? Com certeza. Eu acho super importante, talvez, um aprofundamento conceitual de quem não tem ainda toda essa experiência e começar a pilotar pequeno, que eu acho que até as grandes empresas fazem isso. Então, a gente tem, por costume, incentivar a inovação, incentivar essas iniciativas transformacionais, mas começar pequeno, errar pequeno e aprender rápido. E aí a gente consegue adaptar a realidade de qualquer ambiente de negócios e entregar o que no final todo mundo busca, que é a satisfação do seu cliente e uma perpetuação dessa relação no prazo maior. Com certeza. E dessa sua transição aí da Mondelez para Johnson & Johnson? Isso. Como que foi? Porque agora a gente está falando de marcas, né, bem posicionadas, bem reconhecidas, só que completamente diferentes, né? Com certeza. Agora você tá na Johnson & Johnson, você foca em alguma categoria específica? Isso. Então, o grupo Johnson & Johnson passou por algumas mudanças recentes, né? Quando a gente fala de Johnson & Johnson, a primeira coisa que vem na cabeça é a linha de consumo, né? Para bebês, essas coisas. E essa mudança aconteceu, então, quando a gente fala Johnson & Johnson hoje, eu estou na parte de Innovative Medicine, né? É a parte de farma. Então, estamos falando da antiga Janssen. Aí você já puxa um pouco daquela tua experiência lá no comecinho, na indústria. Exatamente. Então, foi essa conexão que eu pude fazer, né? De ter um entendimento do mundo farma. E agora está voltando com uma outra visão, a visão digital, omnicanal, para desenvolver uma área que a gente tem lá, que é o Centro de Excelência. Então, esse Centro de Excelência, ele funciona como uma forma de prestador de serviço ao negócio. Então, a gente suporta o core da companhia, que são os times de vendas, de produto, né, que é o nosso marketing. Até as nomenclaturas são bem diferentes, né, porque realmente é uma outra forma de atuação. E aqui não mais eu falo com o cliente final, como eu falava na Mondelez, no Rappi ou no iFood. Aqui a gente fala através do médico. Então, eu tenho um outro pilar de sustentação no negócio para me comunicar e atender a necessidade desse stakeholder tão importante. Que legal. Ele acaba sendo o quê? Um influenciador do produto? Porque nesse negócio a tomada de decisão está na mão do médico.
Não está na mão do cliente final. A gente, enquanto paciente, a gente escuta a recomendação do médico. Então, nesse tipo de negócio, eu preciso encontrar o influenciador correto, né, o tomador de decisão, e impactar ele através de todos esses canais possíveis de comunicação, através da omnicanalidade, a tomar a melhor decisão para a prática clínica dele. Olha que interessante. E isso aí, ele é muito similar ao segmento de alimentação também, né? Em algumas categorias, né? Ou talvez nutrição. Né? Então, hoje você tem muitos influenciadores bem posicionados. Perfeito. Que fortalecem, né, a confiança do consumidor em uma determinada marca. Exato. Né? Eu não sou do mundo das academias, tá? Tô fora um pouco disso. Mas eu acompanho aí alguns influenciadores, né? E aí eu vejo o quão relevante eles são naquela indústria. Né? Então, principalmente empresas que fornecem suplemento, né? E vários produtos para ajudar na performance. Em vez de depender apenas de uma mídia paga ou de um canal direto ali, o pilar do influenciador gerando um conteúdo aumenta a percepção e a confiança do consumidor na ponta. Então, isso é que é legal de a gente refletir de uma operação que você está. Nós estamos falando da Johnson & Johnson. Exato. E mesmo assim ela precisa ter esse influenciador no meio gerando essa confiança, né? Perfeito. E eu acho que quando a gente fala do ambiente farmacêutico, tem muito uma questão de educação continuada do médico. Então, o nosso papel, mais do que influenciar qualquer coisa, porque ele é o especialista, a decisão é dele. Mas o nosso papel é atualizar os updates científicos, colocar nele as opções de eventos. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente pode despender a ele para que ele tome essa decisão. Tá? Então, é um outro ambiente onde a gente tem outros canais para trabalhar, mas esse conceito de omnicanalidade, ele se aplica, como eu falei, a diversos mercados, de forma diferente, com critérios diferentes, mas com benefícios similares. Legal. E assim, ó, pensando numa empresa que ela está naquele momento de melhorar sua estratégia, pensando em estratégias novas, formas de melhorar a experiência do consumidor, né? O que ela precisa avaliar inicialmente, estudar inicialmente, para conseguir executar na prática uma estratégia como essa, né? Porque eu também já tive oportunidades de conhecer empresas que, poxa, a gente vai rodar agora, estamos transformando tudo no omnichannel, descobre no meio do caminho um monte de travas no negócio, né? Integração daqui com ali, descobre que lá na loja tem um RP e agora vai precisar trocar, vai precisar mudar processo, vai precisar treinar time, enfim. É um baita trabalho, né? Com certeza. Mas o que você considera, assim, pelo menos o essencial que as empresas elas precisam avaliar antes de fazer a execução, né? Perfeito. Eu acho que um dos erros mais comuns seria você tentar começar a abrir canais distintos. Antes de você parar e pensar quem é o seu consumidor, quais canais ele está e ele valoriza, e qual que é a proposta de valor que eu preciso como empresa entregar para essas necessidades do meu consumidor. Então, a primeira coisa que eu diria é fazer essa avaliação para conhecer quem que é seu cliente, porque o sangue que corre na veia da omnicanalidade é o principal asset, é o seu cliente, seu consumidor. Então, o que eu faria? Primeiro, avaliar quem é esse consumidor, quais canais ele valoriza e qual a proposta de valor para cada canal. Porque, às vezes, a gente, como consumidor, na loja física eu busco uma experiência, no digital eu busco outra. Então, as empresas elas têm que ter esse poder de adaptação e de capilaridade de entrega. E aí, um segundo ponto que eu traria é o que mais eu posso trazer como um diferencial competitivo que o meu mercado ainda não tem através de canais digitais. Então, uma das grandes vantagens da omnicanalidade é que ela tem esse apelo forte de andar junto com a tecnologia. E, por consequência, a tecnologia traz dados. Então, como que a gente faz essa avaliação de dados, entende o consumidor baseado no que os dados mostram e não do que a gente pensa para a tomada de decisão? Então, eu acho que esse seria um bom caminho inicial. Seria, então, fazer uma análise inicial, pesquisar e entender no ponto de vista do cliente. Exato. E pensar no que a gente vai oferecer de diferente para ele.
correto? Exato. E assim, não tomar as decisões baseadas no que nós pensamos, porque às vezes a gente acha que conhece, a gente já tem um conceito formado e quando a gente vai para os dados, os números mostram coisas distintas. Então, acho que essa relação do entender seu consumidor, para daí pensar em quais canais eu preciso estar e desenvolver esses canais baseado no que os números me mostram, pode dar caminhos diferentes. Eu concordo com você e eu acho que tem aquela questão também de você conseguir implementar a melhor experiência do seu negócio para esse cliente, né? Porque muitas vezes a gente acaba olhando para o lado, né? Então, meu concorrente aplicou essa metodologia, essa estratégia, vou fazer igual. E aí você tem aquele copia e cola que muitas vezes a gente sabe que não funciona tão bem assim, né? A gente tem uma frase, né, em inglês a gente fala assim, nunca é one size fits all, ou seja, nunca é uma solução que serve para todo mundo, para todos os problemas. E é esse tipo de criticidade que a gente tem que ter quando analisa o negócio e analisa a necessidade do cliente para encontrar soluções que vão servir aquilo, né? E saber as batalhas, porque eu acho que um desafio também de e-commerce, de omnicanalidade, de qualquer segmento de inovação, é que a gente quer fazer tudo. E não dá para fazer tudo. Então, esse tipo de análise, de ter os dados ao nosso lado e conhecer bem o nosso consumidor, ajuda muito a priorizar no dia a dia quais são as principais batalhas. E como que funciona a dinâmica também de oferta? Né? De oferta, né, que eu me refiro, pensar não só no produto ou no preço que vai ser trabalhado em canal, mas, poxa, a gente está trabalhando uma campanha específica para movimentar, sei lá, uma demanda para o físico. Então, eu tenho que ter uma política comercial específica para lá. Ou eu quero estimular a venda no digital para alguma categoria nossa. Enfim, vai envolver precificação, análise e definição de uma política comercial ideal, né? Como que é isso na prática para vocês também? Olha, eu acho que essa questão do posicionamento ou do posicionamento de preço, ela está muito atrelada ao valor agregado que essa sua campanha ou essa sua estratégia entrega. Então, não tem como a gente falar que o produto ele vai ter todos os preços iguais em todos os canais, se os canais entregam propostas de valor distintas. Então, muitas vezes, no físico vai ser um preço, no digital, se chega em 10 minutos na sua casa, vai ser outro preço. Num canal digital próprio, que eu posso oferecer uma experiência de compra muito diferenciada, muito fluida, outro preço. E aí a gente vai adaptando essa questão da oferta e da demanda de acordo com a necessidade do nosso consumidor e o que ele busca como experiência. Muitas vezes ele vai buscar uma experiência mais pobre em termos de critérios de compra realmente de conforto e etc., mas ele está interessado no preço. Ou ele está disposto a pagar um pouco mais por um valor agregado, por uma entrega melhor. Ou ele tem uma urgência. Então, é esse tipo de personalização que a gente tem que oferecer e por isso que eu reitero que é muito importante você conhecer a necessidade do seu cliente. Isso é importante, sim. E aí eu estou até pensando aqui, né? O tanto de ações e recursos que a gente pode usar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando nos desafios que surgem em realizar isso, né? Nesses anos que você está atuando, quais são as complexidades, né? Quais são os principais desafios nessas operações, né? Que utilizam o Omnichannel, que estão ali no dia a dia querendo entregar a melhor experiência. Basicamente, o que eu estou perguntando é o que você vive de desafio todo dia, né? Olha, sendo super transparente, geralmente as pessoas trazem muito o desafio da eficiência operacional, investimentos, mas eu acho que um dos grandes desafios está relacionado a pessoas e a cultura, porque a gente viveu uma transição muito rápida, incentivada pela pandemia nos últimos anos. Então, essa celeridade com que as coisas aconteceram, talvez nas pessoas, porque no final de empresas são pessoas, né? São pessoas que regem e lideram um negócio. Então, a gente fazer essa transição com muito senso de propósito, as pessoas compreendendo o porquê que é importante levantar essas bandeiras de mudança, que é um grande desafio. A partir do momento que a empresa absorve essa cultura, que anda junto com o time, o resultado ele flui de forma muito mais rápida e a gente olha para os problemas só com o caráter de buscar solução e de ir em frente. Então, acho que minha fala seria para as empresas que querem
transicionar ou mudar ou abraçar a omnicanalidade, não pensem só na operação de forma trivial, mas também na cultura e no envolvimento de pessoas, porque são coisas que andam muito em conjunto. Eu acho isso interessante também, até pensando na forma que a gente quer transmitir essa mensagem de valor para o cliente. Né? Então, não necessariamente é só ter a melhor tecnologia ou a forma mais fácil ali do cliente obter o seu produto, mas toda a mecânica e a experiência que ele vai receber com aquela marca, né? E quais foram, né? Ou talvez seja atual, mas enfim, né? Qual foi o projeto mais complexo e mais difícil que você teve que atuar, considerando todos esses aí, todas essas empresas que você passou também? Olha, alguns, mas eu queria trazer em especial duas situações que falam muito de como é a vida de negócios nossa, né? A gente não trabalha num cenário linear, onde hoje eu sei que eu vou fazer isso, amanhã aquilo, aquilo outro. A gente vive Como nesse se cenário... tudo, né? Exato. Tudo desse... Pelo contrário, certo. Bem não linear, com vários desafios que surgem, mas eu acho que um grande desafio que eu pude viver na minha carreira profissional foi passar pela pandemia estando no Rappi. Né? Então, a gente tinha um cenário de demanda, a gente tinha um cenário previsto de crescimento, e aí, por um fator externo, onde a gente não tem controle absoluto nenhum, a demanda quadriplicou. Então, em um cenário de pessoas estável. Então, a gente teve que controlar e servir a sociedade em um ambiente muito crítico, bem caótico, mas foi, por outro lado, muito satisfatório, porque eu acho que, assim, no momento tão caótico como a gente, como sociedade, a gente ofereceu uma solução daquela através da tecnologia e através de tudo que a gente veio construindo pelos anos. Então, eu acho que esse foi um dos momentos muito desafiadores, passar por uma pandemia no Rappi. E o segundo, também por um fator externo, Páscoa na Mondelez é um dos grandes momentos do ano, né? Se não o grande momento do ano. E aí, no ano passado, como vocês viram, é conhecimento geral, a gente passou por um momento de dificuldade da Americanas, que é um dos grandes clientes da companhia, por questão de recuperação judicial. Sim. Então, esse também foi um outro grande momento desafiador, porque a gente precisava entregar uma Páscoa para os nossos clientes. Graças a Deus, a Páscoa foi entregue e muito por a gente ter essa estrutura de outros canais para suportar e atender as necessidades dos nossos clientes e não concentrar em um só portal. Então, acho que esses foram dois grandes projetos assim que eu posso olhar, entender o cenário de dificuldade e a gente criar esse mindset de buscar soluções alternativas, desenvolver outros clientes, outros canais para entregar aquilo que é primordial, que é a necessidade do nosso cliente. Legal. O cliente continuava precisando do ovo de Páscoa na casa dele. Então, acho que esse é o grande output disso tudo. Eu tenho amigos que têm marca própria em indústria de chocolate, né? E eu lembro que na época da pandemia, eles ampliaram as fontes de venda utilizando os aplicativos, né? Como o Rappi e como iFood, e mesmo utilizando todos os recursos que possuíam, mais o e-commerce, eles tinham que pegar o próprio carro e fazer algumas entregas. Exato. Porque tava numa demanda absurda. Perfeito. Nessa época, né? Isso, para mim, diz muito sobre uma frase que a gente usa diariamente, que é: eu preciso estar onde o meu cliente está. E a omnicanalidade fala muito sobre isso, porque a grande verdade é que nós, enquanto sociedade, já somos omnichannel. A gente está conectado, seja pelo Instagram, seja compras, seja... Eu posso até fazer minha compra física, mas eu olho uma receita online de como usar aquele produto, né, aquele alimento. Então, isso que você está me trazendo é fundamental, porque o que aconteceu enquanto sociedade foi a sociedade saiu de um mundo majoritariamente físico e migrou para uma necessidade de compra digital. Então, naturalmente, os fornecedores, as lojas, etc., também tiveram que migrar do físico para o digital e alinhar a operação a isso. Então, acho que no final do dia tudo se resume a isso. A nós, enquanto lojas, indústrias, né, fornecedores de serviço, tá onde o cliente está. Eu acho isso muito relevante. Queria trazer até uma discussão muito legal, que é o seguinte: eu tento conscientizar muita empresa na qual eu tenho contato, de médio porte, o quão é importante diversificar canais dependendo do estágio que essa empresa está. Né?
Você tem muita operação no mercado digital que ela cresce as vendas dela unicamente no site, unicamente no e-commerce. Ela tem toda uma operação por detrás, como toda empresa, mas o canal de venda que se converte a venda do site. E hoje o que acontece? Você consegue converter a venda no site, em um aplicativo, em um marketplace, no WhatsApp, que também é um canal com alta taxa de conversão. E aí a gente tem esse trabalho de conscientizar, pelo menos, muita gente que conseguiu crescer há 10 anos atrás de uma única forma, a aumentar as possibilidades, né? Eu acho que essa questão de estratégia de ampliar canais de venda, ela é fundamental para que a empresa ela consiga, principalmente, não só aumentar a venda, mas ela suportar um período que algum canal não performa. Que isso tende a acontecer para qualquer negócio, né? Perfeito. E um outro ponto interessante, queria a sua opinião também, Natália, é com relação aos canais de mídia. Eu acho que esse é um outro ponto legal. Por quê? Tem empresa também que ela depende exclusivamente de um único canal. Ela cresce ali, né? Ela cresce investindo em Google. Tá, legal, ela está captando demanda que está buscando, né? Só que ela deixa de aproveitar a oportunidade de atingir um público novo porque ela não gosta de fazer conteúdo para um Instagram, para um Facebook ou para um TikTok. Então, ela perde a oportunidade de expandir para pessoas que ainda não conhecem ela. Então, eu vejo essa questão do canal de venda e os canais de mídia também para ela utilizar, né? E pegando uma operação em marcas similares à sua, eu acho que é uma baita oportunidade da gente olhar como pontos de referência, né? Vamos pegar um exemplo da Johnson & Johnson e as marcas que você e as categorias que você trabalha. Além dos canais de venda que estão espalhados, a quantidade de mídia que está rodando para manter o fluxo de reconhecimento é absurda, né? Perfeito. Acho que um dos grandes fatores que agregam valor à omnicanalidade é que quanto mais canais vocês têm, mais pontos de contato e relacionamento você tem com os clientes. Então, primeiro falando desse caso de canais, eu acho que abrir novos canais permite que você satisfaça novas necessidades, atenda novos tipos de cliente e equalize um pouco essa balança para não depender só de uma estrutura, tá? Isso é válido para tudo, né? Investimentos pessoais, o pessoal diz, diversifica a carteira. Se você tem cliente, diversifica cliente. Fornecedores, diversifica fornecedores. Não é bom, não é saudável a gente depender unicamente de uma operação. Então, sobre canais, eu penso isso. Sobre mídia, enquanto você falava, me veio à cabeça um artigo que eu li que chama Miopia em Marketing. E o que se fala é que as operações, nesse artigo, né, as operações antigas, desde a ferrovia até hoje, o que a gente tem, às vezes elas não se desenvolvem porque elas focam tanto no presente, no hoje, no que funciona agora, que elas perdem um pouco dessa capacidade, dessa sensibilidade de imaginar e investir no que vem pelo futuro. Então, quando a gente fala, hoje Google funciona muito bem, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou botar no Google. E se não funcionar amanhã? Como que a gente está se preparando para fazer essas transições e apostando em inovação? Então, o que eu diria para não sermos míopes e pegar sempre um percentual de investimento e testar novos canais, fazer novos pilotos, aprender de novas formas. Por quê? Às vezes é numa mudança dessa que quando acontece a transição mercadológica, você sai na frente do seu competidor. Porque você se permitiu testar, aprender, inovar em canais e não depender exclusivamente de uma fonte, seja de clientes ou seja de mídia. Perfeito, perfeito. Eu queria conectar mais uma pergunta, aí vai, óbvio, muito para aquele empreendedor, aquele investidor ali, né? Que está pensando em trabalhar essas estratégias, que é com relação a potencial de resultado. A gente sabe que resultado, né, não é igual para todos, né? Tem gente que tem um resultado X, claro. Y, vai mudar de empresa para empresa. Mas trabalhando de forma correta, uma estratégia de omnicanalidade, né? Quais são os resultados que ele pode esperar na empresa dele? É um aumento de receita, é um aumento de LTV, né? Os clientes comprando mais vezes, incremento, enfim. Quais são os benefícios, né, e os resultados esperados? Eu vou te trazer um pouco do que os dados falam, tá? Eu acho que, óbvio, que varia muito de operação para operação, mas operações de e-commerce, de maneira geral, a gente fala de um aumento de ticket médio, depender da categoria, de tudo, mas assim, de um aumento de ticket médio, Legal. Um aumento de lifetime value, ou seja, a sua relação com o cliente, por você ter mais pontos de contato e ser mais frequente, e às vezes oferecer uma experiência de entrega melhor, ela é mais duradoura,
Então, você tem aquele cliente por mais tempo dentro da sua carteira aí com você. E um terceiro ponto super interessante é voltado em rentabilidade e fidelização. Tá? Então, por conta da gente ter um ticket médio maior e por ter o cliente por mais tempo, consequentemente, a rentabilidade pode ser um benefício atrelado. É o sonho de todo empreendedor que tem um e-commerce. Exato. E nem Tornar sempre é essa fácil. operação Exato. Nem mais sempre é rentável. fácil. Eu sei que no caminho tem várias pedras, mas eu acho que com essa consciência conceitual, estudar, buscar, melhorar e ter esse viés de inovação e de buscar outras alternativas, pode se tornar possível. Eu acho que tem mais um ponto legal que é com relação também ao prazo para se chegar numa meta de rentabilidade, né? Uhum. Então, eu costumo sempre analisar o seguinte: defina prazos, né? Poxa, eu quero que o meu negócio chegue num resultado, a minha meta de rentabilidade é X. Se você está num cenário ruim, você tem que construir isso em uma janela específica para que seja justo e você tenha tempo para executar as coisas, né? Então, seja de 6 meses ou 1 ano, às vezes, para chegar num determinado resultado, né? E eu gosto de trazer esse ponto, por quê? Porque as operações menores, elas olham muito isolado o resultado do mês, né? Então, quanto que eu estou conseguindo gerar um mês? E às vezes você tem um mês ruim, por particularidade do setor ou algo que venha acontecer, só que às vezes você tem 6, 7 meses excelentes dentro de um ano, ou mais que isso, né? Então, com relação à rentabilidade, a gente sabe que ela é o resultado das ações que a empresa está tomando e das decisões que estão sendo tomadas e executadas, né? E o que você tem visto, olhando um pouco, a questão da movimentação da indústria utilizando o e-commerce? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui e gosto muito da opinião de cada um. Antes, a indústria não era tão focada em ter um canal próprio digital, né? Sempre atuou no modelo mais tradicional, só que hoje o e-commerce faz parte da realidade da indústria, né? Como você tem visto isso? Quais são os desafios, na sua opinião, desse movimento? Olha, eu acho que todas as indústrias têm caminhado por uma experiência de personalização e de entrega de valor agregado maior ao cliente. E você ter esse domínio de um site próprio, de um D2C, lhe permite tomar decisões e talvez investir mais nessa experiência. E é por isso que algumas indústrias têm olhado com tanto carinho para essa possibilidade. O que eu acho que é o grande desafio, né? O varejo é especialista em ser varejo, a indústria é especialista em ser indústria. Perfeito. Então, tem algumas habilidades operacionais, de entrega, que o varejo sabe fazer muito bem e a indústria não. Então, acho que o grande desafio para um D2C bem operado está na parte operacional. Porque em termos de estratégia de encantamento, um marketing bem feito, as estratégias de preço, eu acho que as indústrias são muito capazes, porque está dentro das habilidades já construídas ao longo de todos esses anos. Perfeito. Mas ainda existe uma necessidade de amadurecimento na operação, porque a gente sempre teve o varejo como parceiro para executar essa parte do negócio. Então, acho que é para esse olhar que eles têm caminhado e sempre uma eficiência financeira para manter a operação de pé. Então, eu acho que é esse o caminho do D2C. Uma vez em uma reunião, o diretor comentou comigo isso, né? O diretor de uma indústria falou: Felipe, o grande desafio para a gente é conseguir ser, não ser ágil, mas eu digo conseguir realmente absorver o que o varejo faz. Uhum. Porque o jogo é completamente diferente. É isso. Aqui a gente está acostumado a vender em grandes volumes, no modelo B2B, né? A gente tem aí uma meta agressiva e precisa sair, enfim. E o varejo, né, obviamente, ele está do lado do consumidor final, né? Então, as campanhas são mais agressivas, promoções e uma série de itens. E isso eu refleti muito, né? Porque geralmente a gente pensa que, poxa, deve ser simples absorver, mas não. Porque você tem a questão de cultura, time, tecnologia, processos. São negócios diferentes. Perfeito. E você conseguir né, pegar o teu negócio que você faz há anos e executar no mesmo modelo que um outro negócio faz é completamente desafiador. Perfeito. Imagina a logística de uma companhia que está acostumada a fazer entregas em carretas para entregar fracionado para uma necessidade de um cliente num volume muito específico. Então, eu acho que esse é o grande desafio. A partir do momento que as companhias encontrarem esse caminho operacional e com saudabilidade financeira, a gente vai ter novos modelos de negócio.
Legal. E o que você está vendo no mercado aqui? O que você enxerga sobre o mercado do e-commerce e o mercado digital geral para daqui 5 anos? Nossa, super interessante. É aquela famosa previsão Sim. do futuro, né? Super interessante. Não tem bola de cristal, mas eu tenho enxergado muito no mercado essa valorização e a devida importância para o tema omnicanalidade. E, por consequência, os investimentos em inovação, os investimentos em pessoas e em processos nos possibilitam novos caminhos futuros. Então, coisas que eu tenho visto bastante como tendência e tem se falado muito na mídia, inteligência artificial, acredito que vai ser parte da nossa sociedade, do nosso meio, inclusive nos negócios, no varejo. Sem volta, né? Então, eu vejo muito esse desenvolvimento de inteligência artificial como ganhando maturidade para o futuro. A gente fala muito de realidade aumentada e de experiências de compra, então eu acho que isso também pode ser um segundo viés que venha oferecendo uma experiência de compra diferenciada. A gente falou muito de 3D, metaverso, experiência aumentada, então ainda não tem uma grande resposta para isso, mas pode ser um caminho a ser seguido no futuro. E o terceiro ponto eu acho que está bem ligado a CRM e personalização, né? Porque a gente passou por uma jornada de amadurecimento em relação à análise de dados e como trabalhar dados. E agora que a gente tem essas informações, eu acho que no futuro as indústrias vão parar de olhar tanto para a escala e volume e trabalhar cada vez mais com a tecnologia a seu favor, com experiências personalizadas que satisfaçam ainda mais a necessidade dos seus consumidores e, consequentemente, com isso eles vão comprar mais, estar mais próximos de nós E se eu tivesse que fechar, acho que esses 3 pontos em conjunto vão dar uma nova cara para o varejo e para o mercado no futuro. Eu acompanho muito notícias e a gente usa muito inteligência artificial lá na empresa, né? Meio que pra gente não tem para onde correr, né? Lançou, a gente tem que testar, ver se aquilo funciona e pôr para gerar resultado, né, para contribuir com os projetos. E assim, para mim, a inteligência artificial ela vem muito para agregar com relação à produtividade das operações, mais agilidade em algumas atividades que são importantes, não só para marketing, mas para várias áreas da empresa, né? E assim, para mim é um caminho sem volta. Eu uso todo dia, por exemplo, né? E olha que legal, hein? Até compartilhando um pouquinho. Esses dias a gente estava fazendo uma análise de uma operação, né, de e-commerce, e para fazer essa análise a gente vai lá no Google Analytics, começa a olhar os canais, né, pega um pouco dos dados, e a gente sempre fez muito isso na mão. E aí eu comecei a testar, então eu peguei alguns prints mesmo dessas operações, subi na tecnologia da Google mesmo, para testar um ponto de vista dela. E olha que eu estou usando a versão mais básica para avaliar. E ela traz um ponto de vista dela. Você tem que saber, obviamente, o que você está perguntando para ela, né? O que você quer que ela analise. Perfeito. Então, eu queria entender gap, queria entender oportunidades, sugestões, enfim, só para testar. Ela lê a imagem, identifica os canais, a performance e traz o ponto de vista dela. Perfeito, é isso. E eu acho que é como a gente olha para esse cenário de tecnologia e inteligência artificial com um olhar muito promissor, esperançoso, de que vai ajudar os nossos negócios a serem potencializados, né? Então, o que eu diria é isso. Mas eu queria falar sobre uma coisa, porque eu estava esses dias vendo entrevistas, enfim, falando sempre sobre e-commerce, e a gente se pergunta muito sobre o futuro. Mas tem uma coisa muito legal, que é o que não vai mudar daqui para frente, né? Então, o que vai mudar, a inteligência artificial, o que vai vir pela frente, a gente, lógico, tem que se preparar e acoplar um pouco disso nas nossas estratégias. Mas o que não vai mudar, o cliente sempre vai querer essa relação custo-benefício. O cliente sempre vai querer receber em menos tempo. Então, eu acho que um pouco disso também, que veio dessa entrevista que eu vi do Jeff Bezos, a gente tem que ter nesse mindset, né? O equilíbrio entre o que vem de novo e eu tenho que aportar, mas o que já funciona na minha operação, que é uma fortaleza que eu preciso manter e usar a tecnologia só como um potencializador. Trabalhar em cima do que já funciona. Não precisa mudar o negócio do zero. Né? Um meio para tornar a vida do consumidor, das pessoas, vamos colocar dessa forma, melhor. Exatamente. Né? Acho que seria dessa forma, eu penso assim também. Pessoal, um recado rápido aqui para você, não posso esquecer, tem um QR Code aqui na tela, rodando,
relacionado a um playbook que a equipe de marketing da Ciclo preparou para você que está aí numa operação de e-commerce. Então, se você está buscando aí melhorar a performance, criar réguas de relacionamento eficiente com a sua base de clientes, baixe esse material, ele é gratuito, aplica aí na sua operação, testa, vê se isso dá resultado, né? A gente preparou um monte de táticas na quais a gente executa aqui. Então fica a dica, não esquece de baixar esse material aqui, tá? E, Natália, para eu fechar aqui, né, aquela pergunta, né, final, qual dica você deixaria, aquela dica final para, você parar em grupo, tá? Uhum. Que dica você deixaria para os empreendedores que estão querendo investir, mas tem aquele receio, pô, será que eu faço, não faço, né? Será que eu implemento uma tecnologia, implemento uma estratégia omnichannel, enfim. Que dica você deixaria para os empreendedores e que dica você deixaria também para os profissionais que querem cada vez mais, né, mergulhar no mercado de e-commerce? Ó, tô falando de duas pessoas, né? Perfeito. Duas pessoas que estão no mesmo barco aí. Perfeito. Eu entendo que algumas dicas valem para os dois públicos e a primeira delas é conheça seu cliente. Acho que essa é a principal funcionalidade antes de montar uma estratégia omnicanal e qualquer coisa nesse sentido. Então, no caso dos profissionais, conheça sua empresa, conheça seus clientes e busquem cada vez mais esse amadurecimento e uma visão holística da companhia para que você consiga agregar valor de qualquer função. Seja você um profissional de marketing, de trade marketing, da área comercial, o digital ele funciona como um potencializador de negócios. E a gente não tem que olhar para essa relação como ou o canal físico ou o canal digital. Muito pelo contrário, eles são canais complementares e as estratégias precisam se suportar. Então, a gente, enquanto profissional, tem que ter a mesma visão. Eu tenho que entender do mundo offline e eu tenho que potencializar o negócio da minha empresa através de tecnologia, canais digitais, e o meu conhecimento é parte disso. E já para os empreendedores, eu, como entusiasta desse mundo digital e do e-commerce, eu diria que dedique um pouco da energia para desenvolver outras formas e outras soluções que não o seu core. E é exatamente isso que fala o artigo da Miopia em Marketing que eu trouxe, que muitos negócios eles quebram e eles não sucedem porque as pessoas não têm essa mentalidade de constante inovação e de constante atendimento aos serviços e à necessidade do consumidor. Então, espero que o público possa fazer bom uso da nossa conversa e me coloco aqui também super à disposição. Perfeito, Natália. Obrigado. E quais são os contatos, né? Como as pessoas se conectam com você? É LinkedIn, é Instagram? Quais são as redes aí? Podem me buscar no LinkedIn e no Instagram, Natália Alecrim. Eu fico aqui à disposição também para novas trocas, conversas e queria muito agradecer o convite. Obrigado, Natália. Foi um prazer. Tenho certeza que agregou muito para o pessoal aqui. Como sempre aí, se você gostou desse episódio, deixe seu comentário aqui, compartilha com mais pessoas, deixa teu like. E se você estiver no YouTube, ativa aqui, se cadastre no canal. Se estiver em algum aplicativo de áudio, assina também para receber as nossas atualizações, que a gente sempre vai trazer convidados muito legais para agregar valor para você que está nessa operação de e-commerce aí, tá bom? Do meu lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.